Confesso para vocês que vai ser um pouco difícil falar sobre o que nós vamos falar hoje. E quando eu falo sobre a dificuldade, é porque quando o Espírito Santo realmente nós sentimos de uma forma muito real, é difícil, a voz engasga um pouco, mas vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a questão dos processos de Deus em nós, né? E esse é o tema dessa mensagem. E para que nós possamos ter a certeza de que nós estamos vivendo o processo, algo é necessário. É necessário sempre uma vida de oração, né? Para que você possa saber que isso realmente é da parte do Senhor. E muitas vezes nós costumamos entender Deus da forma com que nós olhamos um para os outros. Aí eu vou dar um exemplo para vocês por que eu estou dizendo isso. Qual de nós gosta de repente estar deitado e alguém chegar para você e falar assim: me dá um copo d'água? Não é a minha princesa, né, papai? Você não faz isso não, né? Faz não. Qual de nós muitas vezes ou estamos cansados, né? Ou às vezes depois de um dia de trabalho, às vezes depois de uma chateação, às vezes depois de uma contenda, nós temos a direção de muitas vezes não atender o nosso próximo. Principalmente se aquela pessoa que está nos pedindo algo, nós entendemos que ela tem plenas condições de fazê-la. É ou não é verdade? Ou isso só aconteceu comigo? Não acontece com nós muitas vezes? Mas o exemplo que Jesus nos deu foi para que nós sempre venhamos a estar nesse mundo para servir. É ou não é verdade? Mas quando nós falamos sobre oração, eu queria de repente hoje, e eu creio que é uma direção do Espírito Santo, porque no momento que nós estávamos adorando aqui, foi algo que me levou inclusive a procurar na Bíblia onde está essa passagem, né? Tá lá no Salmo 141. Se você quiser abrir, abra lá Salmo 141. Abre rapidinho que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Salmo 141. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Salmo 141. Olha o que diz. Por que eu estou falando isso? E por que eu fiz essa comparação? Para que nós não tenhamos o engano de pensar que uma oração ao Senhor possa ser algo que o desagrade. Você já fez algo, de repente, que até mesmo você se envergonha e que você tem vergonha de falar isso para Deus? Porque eu já fiz. A gente se envergonha e um plano maligno nos coloca às vezes num lugar de isolamento. E nessa vergonha eu falo assim: não, mas eu fiz algo tão ruim que eu não posso levar diante do Senhor a oração. Já fizeram isso? Porque eu confesso que eu já passei por isso. Você já passou também por alguns cenários de dificuldade que, por qualquer motivo, às vezes você está um pouco longe dos caminhos do Senhor. E você fala assim: poxa, mas eu não vou chegar agora só para pedir. Eu não vou fazer uma oração só para pedir para Ele. Você já passou por isso? Porque eu também já vivi isso na minha vida. Mas olha o que diz o Salmo 141. Vou ver os versos 1 e 2. Verso 1. Um salmo de Davi. Senhor, elevo meu clamor a Ti. Vem depressa. Presta ouvido à minha voz quando te invoco. Que minha oração seja como incenso diante de Ti. Minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. A oração é comparada com o quê? O incenso. E o que é um incenso para o Senhor? É algo de um aroma agradável, né? Que Ele pediu que na época do sacrifício, inclusive os sacerdotes ofertassem a Ele ofertas de incenso. Aí você pode pensar: não, mas vem cá, você está falando só de uma palavra. Então vamos lá em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, acho que é o verso 3. Verso 3. Verso 2. Vamos começar no verso 2. Vou colocar o verso 1. Quando o Cordeiro abriu... Apocalipse já? Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus e lhes foram entregues 7 trombetas. Aí vem o verso 3. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Mais uma vez, uma associação das nossas orações com incenso.
Ou seja, algo que sobe diante do Senhor como agradável. E por que particularmente eu creio que é agradável? Porque é nesse momento de oração que nós criamos relacionamento com o Pai. Amém? Então vamos lá, vamos falar agora da palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João no capítulo 11. João capítulo 11. E quando eu falei para você sobre você mergulhar em Deus, o que nós vamos conversar hoje, você só vai conseguir identificar na sua vida se você realmente mergulhar num relacionamento de intimidade com Deus. E como se faz isso? Por meio da oração. Então que você nunca tenha um engano no seu coração de achar que essa oração ela vai trazer qualquer empecilho ou vergonha para você de levar diante de Deus. Você tem que ser livre. Amém? Então vamos lá. João capítulo 11. Nós vamos ler aqui uma história bastante conhecida na Bíblia, que fala sobre quando Jesus chamou Lázaro para fora. Ele trouxe Lázaro da morte para a vida. Então João capítulo 11. Vamos começar aí no verso 1. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Um parêntese rápido. Não estamos falando de alguém que Jesus nunca havia conhecido. Estamos falando de alguém que Jesus literalmente amava. Ama todos nós, ama. Mas estou falando de alguém que ele tinha relacionamento direto enquanto homem, tá? Verso 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Então, só para a gente poder pensar. Chega a notícia que Lázaro está doente. Jesus atendeu prontamente? Não, ele ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Verso 7. Depois disso, falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, ou mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez. Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Ou seja, eles falaram assim: olha, se ele pôde descansar é porque a enfermidade de repente não é tão grave assim como falaram, né? Entretanto, Jesus lhe havia falado na morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então vamos lá. Chega a notícia para Jesus. Ele guarda 2 dias. Depois de 2 dias ele fala: olha, Lázaro morreu. Então vamos partir ao seu encontro. E quando ele chega na cidade de Lázaro, o que acontece? Ele já está morto fazia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha essa Marta, né? Dizendo a Jesus: se estivesse aqui, ou seja, se tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. Olha essa notícia. Ele falou para quem isso daí? Para Marta. Guardem Marta, tá? E Marta lhes disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.
E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Perguntou para Marta. E ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Só pra gente entender, né? Lázaro havia morrido, pessoas tinham saído da aldeia vizinha, né? Tinham ido até a terra de Lázaro, muitos judeus estavam chorando com ele. Provavelmente uma boa parte desses eram aqueles que tentaram apedrejar o Senhor na Judéia anteriormente, tá? Verso 30. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que fosse ao sepulcro para ali chorar. Ou seja, foram atrás dela, né? Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se a seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem ver. Verso 35. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Então Jesus, qual foi a notícia que ele já tinha dado para Marta? Algumas notícias. Primeira, olha só, deixa eu te falar, vai glorificar o nome do Senhor. Então Marta, ele vai ressuscitar. Ah, vai ser no último dia. Não, Marta, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então ele chega diante do sepulcro e dá ordem: olha, tira a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-lhe Jesus: não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus orientou-os: retirais as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vamos parar por aí. Eu sei que é uma história um pouco longa, né? Nós falamos aí de 45 versículos. Mas nós conseguimos perceber algumas histórias na Bíblia que nós conseguimos abreviá-las e fazer um certo resumo. Mas essa palavra, eu digo que ela é tão rica e tão cheia da presença de Deus que era realmente necessário que nós venhamos a ler todos esses versículos. Mas o que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre os processos de Deus em nós. Muitas vezes nós passamos por situações, nós passamos por dificuldade, nós passamos por conflitos que ocorrem na nossa vida e que, se nós pudéssemos ter os olhos espirituais abertos, ele só ocorre por um motivo: para que nós possamos ver e ficar mais perto do Pai. Eu lembro que desde que nós iniciamos essa obra, sempre eu tive um ensinamento, né, de uma outra obra que nós quase iniciamos em Manaus. É uma longa história, eu não vou contar aqui. Mas eu lembro que o meu pastor me ensinou algo. Ele falou assim: olha só, meu irmão, aprenda uma coisa. Toda obra de Deus tem um milagre. Toda obra, quando a obra de Deus ela começa a se envolver, ela tem a presença de um milagre. Isso sempre teve no meu coração, mas eu nunca compartilhei com ninguém. Eu sempre tive ensinamento e sempre guardei para mim. Só que essa semana agora, quando a Carla ela veio de Manaus, ela me trouxe exatamente esse ensinamento que ele falou para ela. Falou: olha, lembra pro Renzo lá, toda obra de Deus tem um milagre. E essa semana, a gente conversando sobre isso, particularmente eu creio nisso, que foi algo
que o Espírito Santo ministrou agora para o coração. Esse milagre pode ser você. Entendeu? E quando eu falo sobre esse milagre, não é a consumação daquilo que a gente quer, mas é a transformação que Deus quer fazer em nós. Entendeu? Então tome posse dessa palavra, porque particularmente eu creio nisso profundamente, que foi algo que o Senhor ministrou para mim. E é por isso que eu fui atrás dessas duas palavras, porque particularmente eu creio também que é da parte de Deus isso. Que Ele falou que você não tenha vergonha de nada que venha acontecer na sua vida, mas que você leve diante dEle, porque Ele vai fazer a transformação que é necessária para tudo aquilo que Ele tem guardado para você, para que você venha viver isso. Em nome de Jesus eu profetizo isso na sua vida. Eu creio nisso. Então o que eu queria falar é sobre os processos de Deus em nós. Quando nós nos encontramos em determinados processos, e nós temos esse exemplo muito claro com Marta e Maria, nós só temos uma pessoa a recorrer. Porque às vezes nós encontramos em dificuldades e nós recorremos a pessoas que não têm nenhum direcionamento. Nada de Deus para entregar pra gente. A minha esposa, ela pode dar testemunho disso. Nós estivemos separados uma época e as pessoas que mais chegaram próximas, sabendo que eu era incapaz de fazer o que eu tinha feito, que era sair de casa, as pessoas que falaram pra ela assim, olha, ele te enganou, entendeu? Ele fingiu ser uma pessoa que ele não é. Larga. Você é jovem, você é bonita, sabe? Você tem um futuro pela frente. Então desiste disso. Você já reconstruiu a vida uma vez, você reconstrui de novo. Você é uma mulher forte. Ou seja, pessoas que de repente, ainda muitas vezes que a gente nem procura e nem pergunta, mas elas aparecem só por um motivo. Porque quando a gente fala sobre os planos de Deus, os processos de Deus em nós, a gente olha para Cristo e vê a consumação daquele que quer que nós venhamos a cumprir cada uma dessas etapas. Porque o resultado ele sempre vai ser nós experimentarmos o melhor do que a palavra proporcionou para cada um de nós. Você consegue compreender isso? Mas tem alguém que está empenhado para que isso não aconteça, que é o nosso inimigo declarado. Então o que é que ele faz? Se ele não consegue de repente nos usar para que nós não venhamos a experimentar desses processos, o que é que ele faz? Ele levanta pessoas também. Deus não levanta pessoas para nos ajudar como colaboradores na obra de Cristo. Nessa terra levanta. Da mesma forma o inimigo, que é um imitador barato, ele vai levantar também pessoas para que façam justamente o contrário, para tentar impedir isso. E onde é que você vê isso? A gente consegue ver inclusive nas Escrituras. Se você for ler quando Jesus vai para o deserto, a maioria das pessoas tem um engano na cabeça. As pessoas falam assim, Jesus foi para o deserto para buscar o poder do Espírito Santo, e não é isso. A palavra de Deus diz, você pode ler, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado por Satanás. Então eu tenho uma coisa para falar para você hoje. Não importa o tamanho da tentação, maior é o que habita em nós do que aquele que está contra nós. Então nós temos que ter a certeza de quando nós estamos passando por qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, nós temos que recorrer somente a uma pessoa, Jesus. Nós temos que buscar somente numa pessoa, Espírito Santo. Crendo em somente uma pessoa, Deus. Então esse é o plano que nós temos que ter. Nós temos que buscar e recorrer a exemplo dessas duas mulheres, porque elas recorreram a Jesus, mesmo não conhecendo tudo aquilo que ele poderia fazer. Mesmo não conhecendo, porque na abordagem delas é muito claro. Ela chega e fala o seguinte, Jesus, caramba, cara, se tu chega antes. E às vezes quando a gente está no meio do processo, a gente faz a mesma pergunta. Meu Deus, mas por que eu estou passando isso? Por que não aconteceu antes? Mas às vezes isso é necessário na nossa vida, sabe para que isso? É uma construção. E não existe construção sem alicerce. Toda construção tem uma etapa. E a nossa etapa justamente é nessas dificuldades. Nós temos que saber disso. Nós não podemos desistir. Cara, olha, se você for lá em Gênesis, você consegue ver Terá, o pai de Abraão. A palavra de Deus que ele saiu de uma cidade e arruma Canaã, ele parou em Ur dos Caldeus, ele parou no meio do caminho. A Bíblia não fala se ele foi chamado por Deus, ela não fala que Abraão foi chamado. Mas ele pode ter sido chamado e parou no meio do caminho. E aquele homem morreu exatamente naquela terra. Então talvez ele tenha chamado cada um de nós, eu quero te tirar daí, eu te quero no outro lugar, e nós paramos no meio do caminho, porque a gente não consegue compreender o processo. E nós temos que ter certeza de que existe um processo de transformação. Amém? Quando nós temos que entender também, gente,
Qual foi o processo que Lázaro viveu? Morte! Morte! Mas não foi uma morte, lançaram uma flecha, acertou no coração de... Não! Olha, Lázaro tá doente. Lázaro tá doente. E muitas vezes na vida a gente fala assim, a enfermidade tá em pecado. Não é isso. Tem algo muito maior de Deus, às vezes, que tá por trás daquilo que a gente não consegue enxergar. Aquele que Jesus amava, o que diz a palavra, não diz assim, não. Havia um desconhecido e Jesus chegou. Como aconteceu, por exemplo, com a filha de Jairo. Né? A filha de Jairo você consegue perceber claramente. Jesus está pregando para outras pessoas e Jairo, o governante da sinagoga, chega com Jesus e fala, olha, minha filha está à beira da morte. Então eu não posso falar que alguém que tinha um relacionamento com Jesus, eu não posso falar disso. Mas Lázaro não. Quando chega com a notícia, diz, ei, aquele que tu amava. Você vai mais à frente lendo os versos que nós lemos agora e fala, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus amava ele, Lázaro, a sua irmã Maria e Marta. A palavra diz isso. Então se de repente está passando por algumas aflições, a gente não pode olhar e falar, Deus, tu me abandonou, tu não me ama. Não! Pode ser uma construção. Pode ser um caminho que de repente existe um caminho reto que nós temos que trilhar e por algum momento nós passamos por lá de fora. Entendeu? Ele fala, filho, vem pra cá. Mas esse vem pra cá às vezes exige um processo de reaproximação. Não é que ele exija de nós, mas é algo que é necessário pra gente saber quem é Deus. Quantos de nós, eu sempre falo isso, nós estamos lendo o mesmo livro sobre reavivamento. O mesmo livro. Eu esqueci o Smith, alguma coisa assim o nome do cara, Oswald Smith. O mesmo livro belíssimo. E nós tivemos a oportunidade de falar que todo avivamento, incrível isso, eu ainda não vi exceção para isso. Todo avivamento ele ocorre no cenário de crise. Todo avivamento ele ocorre no cenário de crise. E olha o cenário que nós estamos vivendo. Qual de nós não está inserido hoje no cenário de crise? Com essa pandemia maluca aí. Então o que é que nós temos que perceber? Que as dificuldades na nossa vida não é uma falta de amor por parte de Deus. É um Pai justo que muitas vezes para nos trazer para o caminho de volta exige com que nós venhamos abandonar algo que muitas vezes nós gostamos e preferimos mais do que Ele. Quantos de nós fazemos de idolatria recursos que às vezes Deus mesmo coloca na nossa mão? Porque às vezes de uma forma despreparada nós não recebemos algo porque nós não estamos prontos. Porque algo que nós venhamos a receber às vezes não vai nos aproximar dele, vai nos afastar. Então ele olha pra gente e fala, filho, ainda não, você tem que buscar mais. Esse é o momento de você buscar um pouco mais profundo. Sabe? Hoje eu ganho R$1 milhão. Eu colocaria 10 mãos na mão do Cauã, na mão da minha filha? Não, porque eles não têm maturidade para usar. E às vezes, eu tô falando do recurso material, mas tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Tudo. Deus ele não vai colocar na nossa mão se nós não tivermos maturidade para usar. Porque Ele nos ama. Nós como pais, muitas vezes nós damos uma palmada nas crianças. Meus 2 filhos já receberam palmada em casa. Eu faço isso porque eu os odeio? Eu faço isso porque eu tenho raiva deles? Não! Eu faço isso porque eu quero que eles sejam homens e mulheres corretos. Então da mesma forma Deus não nos dá palmadas. Mas Ele fala o seguinte, queridão, faz o seguinte, isso aqui que eu te dei, isso aqui eu vou retirar de você. Isso daqui que agora... Não, isso daqui você ainda não pode, você ainda não pode usar. Você vai estragar. Você consegue compreender isso? Então nós temos que ter essa certeza que nós passamos por processos. Processos, sempre processos de construção. Quando muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, nós até questionamos o Senhor a respeito disso. Porque eu já questionei. Quando eu me converti, eu recordo que tinham irmãos que tinham tido assim conversões extraordinárias. Um deles era um usuário de droga assim veterado, tinha tocado fogo numa casa com as pessoas dentro, queria matar as pessoas, não conseguiu matar. E um dia estava, parece 3 ou 4 dias se drogando direto. Ele foi passar na frente de uma igreja, ele falou que ele não lembra, mas quando eu vi ele estava lá na frente do altar, se converteu ao Senhor, nunca mais usou droga. E quantos testemunhos, né? Pessoas que não, eu estava lá, eu fui seguindo o homem. Quando eu vi, caramba, cheguei na igreja, o homem sumiu, poxa, era um anjo de Deus. E eu fui seguindo, cheguei, me converti naquele dia. E comigo não, sabe, comigo, eu não tenho assim uma história para falar para vocês, não. Um dia, cheguei no lugar e, poxa, Deus, e me abraçou e me pegou, não. Eu falo para minha esposa, as pessoas riem quando eu falo, eu me converti sem querer.
o meu amado irmão. E quando cai lágrima no meu rosto, por saudade dele, como muito, mas também por felicidade, por saber onde ele está, o meu amado irmão Racoê, que partiu sábado passado agora para a glória. Ele estava levando uma palavra numa casa, e a minha esposa foi para a célula. É uma história comprida, senão vai me alongar muito aqui, mas quando eu fiquei super sem graça da palavra, porque estavam falando sobre os deveres de um homem, devia ter sido essa a palavra que o pastor devia ter ministrado no culto de domingo, eu não tinha ido ainda ao culto, e minha esposa levou na célula, e como era a palavra sobre o homem, como o homem deveria ser sacerdote dentro de casa, e eu pensei que era pra mim, então eu pensei que tinham feito uma casinha pra mim, né? Porque chegou, né? Então me descer a ripa no homem, não, porque o homem tem que sair E era justamente o que eu não era. Então eu falei, o pessoal se reuniu aqui pra me humilhar, agora eu entendi, entendeu? Não, se reuniu pra me humilhar. Falei, mas deixa, vão me dar voz, eu deixei todo mundo falar, né? Levantei a mão. Opa, e quando o convidado quer falar, né? Todo mundo para na célula, né? Não, o convidado quer falar, todo mundo parou. Tinha umas 15 pessoas, acho, na K12 Ivan. E o Racoê estava levando a palavra. E porque o Rafael estava viajando, tinha ido só a Carol. Eu levantei a mão, queria falar, e quando me deram a palavra, eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei, né, que vocês sabem que eu estou voltando para casa agora essa semana, né? Mas eu creio que esse não seja o caminho. Entendeu? Para você chamar alguém para o lugar e todo mundo começar a falar daquilo que está acontecendo. Né? Isso daí constrange a pessoa. E quando eu comecei a falar, eu comecei a ver que as pessoas começaram a olhar um para o outro. E quando começaram a se olhar, eu me dei conta que as pessoas não sabiam da minha história. E eu falei, vem cá, mas só um detalhe, vocês não sabem que eu estou voltando para casa? O pessoal, não. Não, mas a Carla não tem vindo para a célula, não contou a história dela? O pessoal, não. Ou seja, era a primeira vez que a Carla estava indo à célula. Ela ia numa outra célula de uma outra igreja. Aí eu falei, gente, então por favor me desculpa, poxa. Fiquei todo constrangido. Eu lembro que a esposa do Racoê, a Leila Murayama, falou assim, Renzo, mas tu já tá aqui, tu não quer conhecer esse Jesus que nós estamos falando aqui? Aí eu falei assim, não, eu tô aqui pra isso. Mas quando eu falei eu tô aqui pra isso, assim, eu tô aqui, eu vou ver como é que é, se eu quiser eu me converto, né? Mas quando eu falei eu tô aqui pra isso, querido, não deu nem tempo de eu falar a segunda frase. Ela me puxou pelo braço, Racoê, ora com ele. Então o primeiro homem que impôs a mão sobre a minha cabeça pra orar foi o Racoê. Meu amado irmão que partiu agora no sábado, mas tá nos braços do Pai, eu tenho certeza disso. Né? E naquele dia foi uma conversão sem querer. A gente entrou no carro, a Carla, amor, você se converteu. Eu falei, olha, assim, se conversão que eu imagino que é, eu acho que não. Mas foi um processo. E depois eu fui pro encontro com Deus. E lá nesse encontro, quando, né, em um determinado momento perguntaram se alguém queria entregar a vida para Jesus. Eu lembro que eu chamei meu pastor, que é uma benção. Eu falei, pastor, por favor. Né, eu tava recém-entrado no culto, né? Eu falei, pastor, por favor, rapidinho, que foi? Não, assim, porque eu não sei se... Não, meu irmão, então não se converteu não. Vai lá, vai, entrega a vida para Jesus. Ou seja, eu cheguei lá naquele momento sem nenhum... emoção, rasgou meu coração. Não, nada disso. Mas eu consegui identificar uma coisa. Sabe o que acontece? O ato de conversão, ele é uma atitude. É uma decisão. Eu posso falar pra você que eu não senti arrepio, não senti nenhum tipo de emoção. Mas naquele dia eu tomei uma decisão de ter uma vida diferente. E de lá pra cá, louvado seja o Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. E eu e minha casa também servimos ao Senhor. Então, mas o que aconteceu quando eu falo para vocês sobre, eu falei esse testemunho de conversão, é porque eu orava pro Senhor e falava, Senhor, por que comigo não foi assim? Caramba, eu queria que acontecesse isso, né? Porque se de repente eu fosse usuário de droga, aí caramba, deixei de usar droga, top! Não, e se eu fosse um alcoólatra, deixei de beber, caramba, que maravilhoso, eu tinha testemunho para falar para as pessoas. E comecei a buscar Deus nesse sentido, e entre outras coisas também, eu era muito curioso e... É uma outra história, para outro dia. Mas eu questionava muito a Deus sobre isso. E um dia o Espírito Santo falou para mim algo que um pai fala realmente pro seu filho. Ele falou, filho, você não precisou, chegou no fundo do poço para eu te tirar para meus caminhos. Então eu agradeço a Deus, e a minha oração é para que cada um de nós nunca precise chegar no poço, no fundo de um poço, para poder só ter uma luz que nós temos que seguir. Ainda que nós estivemos, nós temos certeza que tem a luz. Mas que nós não precisamos fazer esse caminho de martírio, de desobediência. Nós não precisamos passar por isso. Amém, irmãos? Quando nós falamos sobre os processos de Deus em nós, hoje nós temos aberto aí, né, as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Orkut. Eu sou da época do Orkut, né? Orkut. Não existe mais? Sério, que trágico, hein? Eu tinha umas coisas escritas lá. Um dia eu vou tirar as coisas do Orkut. Mas enfim, essas redes sociais de um modo geral.
ter YouTube, né? Que eu vou dizer assim, é uma baita ferramenta de evangelização. Nós temos vídeos no YouTube, né? Para isso, para evangelizar, mas também tem um monte de bobagem. E quando nós falamos sobre os nossos processos, nós temos que entender que nós servimos a um Deus que ele é multiforme. Ele tem várias formas de atuação. E essas duas mulheres, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, elas nos dão uma aula sobre isso. Mas quando eu falo sobre aula, não é uma aula de ensinamento do que elas fizeram, mas de ensinamento do que elas conheciam. Do que elas conheciam. Se você observar, se você ler todos os versículos de novo, você vai ver que as duas elas só tinham uma direção. O questionamento delas para Jesus foi qual? Se o Senhor tivesse chegado antes. Foi só um questionamento, foi das duas. Pode observar. Primeiro, quando Marta fez, Maria não estava próxima. Pode falar que ela ficou em casa. Então Marta, quando foi até Maria, falou, olha, o mestre já está se aproximando. Que Maria foi ao encontro de Jesus. Primeiro questionamento foi o mesmo. Poxa, se o Senhor tivesse chegado antes. Nós estamos falando de mulheres judias que provavelmente conheciam aquele texto de Ezequiel 37, se eu não me engano. Acho que é Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Provavelmente elas conheciam porque elas eram judias. Filho do homem, esses ossos podem voltar à vida? Essa foi a pergunta de Deus para aquele homem, para o profeta Ezequiel. E qual foi a resposta dele? Tu sabes, ó Senhor. Ele fala, então profetiza. Assim diz o Senhor. E nervos, e músculos, e pele. Então essas mulheres, elas conheciam. Só que elas faziam um afastamento de quem era Deus e de quem era Jesus. Aí fala, olha, tu és o Messias, tu és o Cristo, então tu és o Messias, tu és o Salvador. Mas quem profetizou sobre o Vale dos Ossos Secos foi Deus. Então assim, o Senhor conseguiria salvar o meu irmão se o Senhor tivesse chegado antes. Conseguiram compreender a ideia? Ou seja, elas não conseguiram entender que Jesus podia ressuscitar o seu irmão. Elas não conseguiam entender que se Jesus tivesse passado 1 ano e tivesse somente ossos dentro daquele lugar, Jesus poderia trazê-lo à vida. Elas conheciam que ele era o Messias. Não, vem cá, eu sei que tu és o Messias. Eu sei que ele vai ressuscitar, porque Marta responde isso para ele. Eu sou capaz de ressuscitar teu irmão. Não, tu vai ressuscitar. Eu sei que ele virá no grande dia. Ou seja, ela sabia da ressurreição de Lázaro por meio de Jesus. Ela sabia, mas ela não conseguiu compreender que ele poderia fazer naquele dia. Então eu pergunto para você, o que é que está morto dentro de você hoje? O que é que de repente morreu dentro de você? Eu tenho uma notícia para te dar. Esse mesmo Jesus, ele é capaz de ressuscitar. Você consegue compreender isso? Então quando aquelas mulheres olham, elas só conseguem ver um processo. E por que eu estou falando para vocês hoje das redes sociais? Porque muitas vezes nós estamos vivendo algo, aí nós olhamos alguém que passou algo parecido. Eu vou fazer exatamente igual essa pessoa, vai dar certo. Eu vou fazer exatamente igual essa pessoa, vai dar certo. Irmãos, testemunhos de fé são para edificar a nossa fé. Você consegue compreender isso? Testemunhos de fé são para edificar a nossa fé. Só que tem algo de Deus que ele quer viver conosco. Não vai adiantar você fazer igual as pessoas que estão ao teu redor. Quer fazer igual? Não, Bíblia diz. Não, então tem que fazer igual. A Bíblia diz. Mas se de repente a pessoa viveu algo diferente da parte de Deus, não vou fazer porque está muito parecido comigo, vou fazer exatamente aquilo. Não, calma. Busca no Senhor. Busca no Senhor. Deus é capaz de fazer tudo. Sabe o que é tudo? É algo que não tem exceção. Tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser ele é capaz de fazer. Tudo. Então ore ao Senhor. Faça subir o seu incenso hoje. Nós temos que buscar o Senhor para fazer como nós lemos nesses primeiros textos, que nem estavam nessa palavra que é ministrar. Nós temos que orar. Que se nós orarmos, vai subir incenso ao Senhor. Vai ser agradável diante dele. Ele vai voltar os olhos para você. Não é que ele não te veja. Essa atenção que eu falo é a atenção da provisão. É a atenção que muda a situação. É a atenção que dá a provisão, que muda a circunstância. É essa atenção que eu estou dizendo. Então nós só temos que orar. Só temos que orar. Buscar com fé. Porque quem não tem fé não ora. Não tem jeito. Vai orar para quê se não tem fé? Vai fazer por quê? Por que vai fazer? Não vai fazer. Ora quem tem fé. Então, o desejo do meu coração e o grande desejo da parte do Senhor é que você seja um homem, você seja uma mulher, você seja um homem de oração. Esse é o grande combustível da parte de um relacionamento com Deus. Sempre será a nossa oração. Só que o que é mais interessante, que Jesus, ele tinha algo para ensinar também naquele dia.
pra gente. Eles tinham algo para ensinar pra gente. Assim como teve algo para ensinar para aquela mulher. Que eu acho que é extraordinário. É que ele tem poder sobre a morte. Jesus, mesmo antes da ressurreição, ele tinha poder sobre a morte. Porque ele ressuscitou pessoas. Amém? Amém. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou Lázaro morto depois de 4 dias. Ele tinha poder sobre a morte. O nome que tem autoridade sobre todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Diz a palavra de Deus. Só que hoje, quando a gente olha, a gente fala assim, né? Poxa, eu tô com uma conta atrasada. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho um nome limpo, eu vou fazer um empréstimo e vou quitar essa conta. Não, é errado. Senhor, o Senhor está vendo que o negócio está apertado, Senhor. Traz uma provisão da tua parte. Eu tenho como resolver, mas sabe o que acontece? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu levo essa minha oração para o Senhor. Porque o Senhor é que traz a provisão para dentro dessa casa, Senhor. Então se tem algo que está errado, Senhor, revela para mim. Traz, Senhor, traz o meu coração. Onde é que foi meu erro? Porque muitas vezes é um atropelo financeiro que nós mesmos causamos. Nós mesmos causamos e nos enrolamos. Ai, Deus está me apertando. Nossa, olha, eu estou sendo espremido por Deus. Não, você não teve educação financeira necessária. Simples assim, ponto. Tem um vídeo no YouTube de um rapaz, não sei se vocês já viram, um rapaz moreninho, que as pessoas fazem um caqueado para fazer algumas coisas, e ele pega, tipo, vai descascar uma laranja, a pessoa pega, já viu isso aí? Pois é, né? Joga no liquidificador com água, aí ele olha, pega a laranja, parte no meio e espreme. É a mesma coisa, então ele faz. Já viu? Então é exatamente isso. Não é exatamente, tem coisa que nós podemos fazer, tem coisa que nós podemos fazer. Mas se nós estivermos buscando o Senhor, nós temos que entender que Ele é dono de todas as áreas da nossa vida. Não existe um relacionamento de Deus por parte. Não existe. Não, sabe, eu oro ao Senhor. Se for tal, não, mas se for algo, não, aí eu vou fazer. Não existe isso. Não existe isso. Mães aqui que estão presentes, né? Pai também. Pai, não é presente. Pais presentes, né? Eu me incluo neles. Qual é a área da nossa vida da vida do nosso filho que a gente não se mete? Às vezes a criança chega do colégio, eu vou falar por mim. Minha mãe abria minha mochila para ver o que tinha dentro. Livros e ela passou anos abrindo minha mochila, encontrando os livros e o caderno que eles compraram. Mas todo dia ela abria minha mochila. Eu chegava, minha filha, vem cá, eu tirava a mochila. Zip, zip. Eu não entendi aquilo. Eu falei, caramba, acho que é pra... Como a gente andava muito, eu acho que era pra não quebrar o livro, né? Não danificar o livro. Que nada. Depois ela veio me falar. Eu investigava pra ver se não tinha algo diferente. Se não tinha um cheiro diferente. Cheirava dentro da mochila. Pode parecer coisa de louco pra alguns. Mas era a forma dela de vigiar. Foi a forma dela de nos instruir. E de falar pra gente, meu filho, o dia que você tiver um filho, meu filho, faça isso. Entendeu? Porque isso daí vai ajudar ele saber que tá sendo vigiado. Olha, tua mãe cheira a tua mochila, tá? Te dando notícia hoje. Tu ria? Vou logo te falar que tu não sabe. Entendeu? Mas louvado seja o Senhor por isso. Porque um dia, meu filho, em nome de Jesus, tu vai cheirar também a mochila dos teus filhos. Sabe por quê? Porque isso é certo. Porque você vai um dia criar um homem ou uma mulher de Deus. Entendeu? Você tem que vigiar essa criança. Então com Deus não é diferente. Pra gente também é da mesma forma. Deus age assim com a gente. Às vezes a gente traz algumas coisas pra casa e Deus abre a mochilinha e cheira. Pra ver se aquilo realmente é do Senhor. E se não for, por meio de oração você vai saber se não é de Deus. E você vai se arrepender. E você vai clamar pela misericórdia e pela graça de Deus. E Ele vai se revelar porque Ele é Pai. Ele não é um estranho não, Ele é Pai. É por isso que Ele vai fazer. Amém? Pra quase finalizar, né? Verso 35. É lindo, 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 lindo. Jesus já sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Porque Ele falou antes para os discípulos assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu agradeço, eu glorifico o Pai que eu não tô lá para ressuscitar. Que eu não tô lá. Ele falou assim, eu agradeço a Deus que eu não estou lá. Ele fala isso para os discípulos. Por quê? Porque eles veriam a glória de Deus. Só que o verso 35 é o menor versículo da Bíblia. O que é que está escrito? Cara, ele chorou. Ele chorou por quem? Por um amigo que ele amava muito. Já pensou a tristeza do Espírito Santo quando nós fazemos algo errado? Já pensou você, dodói? O quanto que muitas vezes a gente está lá, dodói, eu vou falar porque eu tive a Covid e passava madrugadas aqui, eu falava, Senhor, é que o Senhor está vendo que está doendo, Pai. Revela para mim se é algo errado que eu fiz. E naquele momento eu creio que como pai ele olha e fala, caramba, cara, mas, sabe, por algum motivo, pô, tu vai passar.
porque mesmo naquele momento a gente chega mais perto dele, cara. Um negócio maravilhoso para fazer a gente se aproximar de Deus é uma enfermidade. Eu falo isso, eu falo assim de coração apertado, mas é verdade. Sabe por quê? Porque você não tem como fazer nada diferente. Porque você sabe que ali é o limite. Tem um amigo nosso, amigão Vitor. Vitor tava aqui definhando, cara. Definhando aqui nesse hospital aqui próximo de casa. Quando foi uma vez em oração, orando e tal, o Senhor ministrou meu coração para eu ir lá orar pela vida dele. E eu fiz a minha parte, mandei um recado pra esposa dele, não sei se tava orando. Eu falei, olha, deixa eu falar, Érica, tô indo aí, eu vou orar. Aí sabe o que acontece? É que eu te falo, é pra ver se você tá lá mesmo com propósito. Meu amigo tava saindo do trabalho, tudo tranquilo. Quando eu pisei no hospital, começou a chover, meu amigo. Quando eu pisei, pode olhar minha Bíblia, tem umas páginas dela que são todas engilhadas. Começou a chover, quando eu pisei lá na frente, começou a chover. E se faltar energia, a gente vai ficar aqui dentro, que a gente vai continuar falando. Mas quando começou a chover, sabe o que aconteceu? Eu falei, Senhor, glória a Deus, Senhor, porque eu cheguei aqui com uma missão da tua parte, eu vou cumprir. Entendeu? Eu cheguei com uma missão da tua parte, eu vou cumprir. E comecei a orar por aquele homem, fui para o hospital e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou assim, filho, esse aqui é o lugar onde muita esperança ela naufraga. É o hospital, quando as pessoas morrem. Para aqueles que não têm sabedoria, porque às vezes, né? Quem de nós, sendo homens e mulheres de Deus, vai se encontrar com Jesus antes do arrebatamento, se não for por meio da morte? Mas também ele falou o seguinte, filho, mas esse é o lugar onde começa a esperança de muita gente também. Aí ali eu tive entendimento, eu falei, poxa, verdade. Quantos e quantas pessoas não se converteram a Jesus nesses leitos de morte de hospital? Quantas e quantas pessoas não receberam o milagre da parte do Senhor e toda ela se converteu ao Senhor porque queriam também o milagre? Então é nesse lugar que começa a esperança. Nesse lugar aí, olha, no hospital, começa a esperança de muita gente por meio da fé em Deus. Amém?